Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hit somebody in the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown, Giants. Fala galera, estamos aqui de volta com mais um episódio do Papo de Gigantes e hoje aqui tá quase a galera inteira reunida, finalmente a gente conseguiu juntar todo mundo aí apesar da correria. A gente vai falar bastante aqui sobre o jogo contra os Falcons, essa derrota triste aí que deixou todo mundo chateado, as negociações que tiveram aí durante a semana com o Eli Apple, Damon Harrison. Falar um pouquinho também sobre o jogo dos Redskins. Enfim, vai ser um bate-papo muito legal. Tem bastante gente aqui hoje. Vai ser um podcast bem divertido de escutar, com bastante informação bem bacana. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar vocês que quem quiser colaborar com o site financeiramente, lembrando que a gente tem lá o nosso sisteminha no Apoia-se, é só digitar giantsbrasil.com.br/apoiar. Dá uma olhadinha lá nos detalhes de como virar um apoiador, os benefícios. Você pode participar de sorteio, escutar o podcast, participar do podcast uma vez por mês. Enfim, tem bastante coisa lá, dá uma olhadinha que ajudaria muito a gente e muito site também. Além disso, se você já conhece o Papo de Gigantes, gosta do podcast, entra lá no iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente, porque a sua avaliação também é muito importante pro site, muito importante pro podcast e também pra gente saber o que vocês estão achando até agora, beleza? Mas chega de enrolar, vamos nessa falar de Giants que tem muita coisa por aí. E aí, galera? Tudo certo? Belezinha? Como que vocês estão? Oi, galera. Estamos aí de volta pra falar do nosso Big Blue, do Giants. Muita coisa para falar essa semana movimentada. Espero que gostem de nos escutar mais uma vez. E aí, galera do Giants Brasil, Marcos Vinícius aqui. Estamos aí para falar da sofrência de novo, né? Fala, galera do Giants Brasil, Lucas novamente com vocês aí. Tem um tempo aí que não estou presente com a galera. Tá, vamos aí falar um pouquinho do Giants aí, que, né, infelizmente não temos tantas coisas boas para comentar nessa temporada. Fala galera, beleza? Leno aqui falando mais uma vez com vocês nesse podcast maravilhoso aqui da internet, pra gente falar desse maravilhoso time que a gente tá tendo. Vamos que vamos, as notícias tristes não param, mas nós torcemos pro Giants e não desistimos nunca. Bom, pessoal, vamos começar aí do começo, né? Vamos falar dessa partida contra os Falcons, dessa derrota que deixou muita gente ainda mais triste com o time, né? A gente viu coisas que a gente não queria ver, ficou com raiva de certos momentos também, viu certas jogadas que a gente nunca imaginava que o Giants ia ter capacidade de chamar, enfim. Vamos falar um pouquinho do jogo aí contra os Falcons dessa última segunda-feira em pleno Monday Night Football. E aí, galera, o que vocês têm a falar sobre mais essa derrota? O jogo do Falcons, o placar, ele é um placar que engana, né? Quem olha esse resultado aí pensa, foi um jogo parelho, foi um jogo ali que em qualquer momento o Giants poderia ter ganho. Mas não foi isso que a gente assistiu, né? A gente continuou vendo um time que falha muito na red zone. Não adianta nada ganhar jardas pra caramba durante o jogo e a hora que chega na cara do gol, né, na hora de marcar, ganhar o 10, erra. A gente teve na red zone chamadas ruins, a gente teve erros de leitura do Eli Manning, mas eu acho que muito mais chamadas ruins, como no último touchdown lá, que foi o passe pro Odell. Antes dele, o Giants tentou 2 quarterback sneak. Eu confesso que antes dessa temporada aqui, eu não me lembro quando foi a última vez que eu vi o Eli Manning se arriscar num quarterback sneak. Nessa temporada ele tá fazendo isso muito. E isso eu acredito ao coordenador ofensivo, né? O Mike Shula, que veio do Carolina Panthers, estava acostumado com o Ken Newton, que faz isso, mas
você querer comparar o biotipo físico do Ken Newton com o biotipo físico do Eli Manning é até injusto, né? Eu acho que a gente precisa melhorar as chamadas ofensivas, que principalmente na red zone. O time se arriscou um pouco mais nas jogadas longas, tiveram vários passes, principalmente pro Sterling Shepard. Tanto o Odell quanto o Sterling, quanto o Saquon, todos tiveram boas produções no jogo. E a gente ainda continua com aquele velho problema também da linha ofensiva, né? Não consegue abrir os buracos para corrida do Saquon Barkley, não consegue proteger o Eli Manning como deveria. Foram 4 sacks contra uma linha defensiva do Falcons que não é lá grandes coisas. Não é assim a pior linha defensiva da liga, mas também não é uma linha para 4 sacks no jogo. Então, assim, realmente tem muita coisa para melhorar. O jogo contra o Falcons foi um aditivo dos mesmos erros de sempre, que, né, chamadas a gente já sabe, a linha ofensiva não conseguindo proteger o Eli, as rotas muito horizontalizadas, pouco verticalizadas, safeties do Falcons jogando muito adiantados. E agora o problema da red zone, né? A equipe chega na red zone, chuta field goal toda hora e assim não tem como ganhar, né? O jogo pareceu que foi apertado, mas ficou muito tempo de garbage time. Quase o quarto período todo ficou em garbage time. E teve os mesmos erros de sempre. Alguns aditivos, a defesa foi um ponto positivo, conseguiu segurar um ataque explosivo igual ao do Falcons, de jogadas big plays, né? Tiveram poucas big plays, então tá aí, né? Um recorde muito ruim e eu acho que não tem mais outro remédio a não ser tentar reconstruir para o ano que vem. Eu acho que é a única solução, porque tentar recuperar essa temporada não tá dando certo. Em cima aí do que o Luiz, o Marcos falou aí, eu já entrei no modo de só assistir os jogos aí, apreciar com a galera, poder curtir aí. Eu que acompanho o Giants aí desde 2007 aí, 11 anos acompanhando ele lá, eu tô acompanhando aí, pra mim, acredito eu que seja a última temporada dele. Estão vendo aí o que vai saindo. Eu acredito mais o erro de tudo que tá acontecendo no Giants essa temporada aí, mas ao fato da direção do Giants. Os caras quiseram fazer um novo Carolina Panthers aí, trazendo só os refugos de lá. E é triste que, quando o Luiz comentou aí, você monta um ataque aí, você tá pensando que você tem um quarterback móvel como o Ken Newton? Não tem como. Você tem que pensar uma estratégia de jogo, uma estratégia efetiva. Um cara como Eli Manning, já deu certo há 2 anos atrás, tenta manter um padrão mais ou menos aqui, né? Então, assim, esse pra mim, apesar, eu falo, né? Eu já tô em modo aceitação já. Pra mim, esse jogo contra o Falcons aí do ataque aí foi um dos melhorzinhos que eu pude assistir. Assim, antes da red zone, tá? O ataque tava fluindo, saindo algumas rotas, algumas jogadas. E se chegava na red zone era um festival de horrores. Eu nem falo da vergonha que foi aqueles 2 sneaks no final, que aquela vergonha ali foi algo abismal, vamos dizer assim. Agora, me decepciona demais a defesa esse ano, muito. Poucas pessoas estão falando isso, mas a defesa do Giants não tem jogado nada, rodada após rodada. Não há pressão no quarterback adversário, não há um trabalho efetivo dos defensive backs. Tá ridículo para mim. É ridículo. Para mim é uma unidade sem alma. Joga, só entra dentro de campo, assim, o que surgir tá bom. É aquilo ali mesmo. Então, para mim ali o ponto principal para mim do Giants, a fragilidade do Giants está ali, num ponto maior. O ataque todo mundo já sabia o que esperar dele, gente. Né? A gente esperava a melhora com o Chacon, mas nem ele pode carregar tudo sozinho, ainda mais com a OL que não consegue abrir um espaço para o cara correr. É inadmissível. O jogo do Falcons foi muito complicado, não foi?
Foi um jogo, assim, relativamente bom de se ver. Foi um bom não no olhar do torcedor, mas um jogo que teve pontos, ficou 23-20. O Giants fracassou miseravelmente em converter pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto não tivemos touchdown. Foram apenas 2 field goals. E o Atlanta Falcons fez um touchdown e field goal no segundo quarto. Não fez nada no terceiro nem no primeiro, e no quarto fez 13 pontos. Totalizando 23-20. Rapaz, eu acho uma sacanagem. O Eli jogou, assim, teoricamente bem, apesar de ter caído os passes completados dele, mas foram, acho que, 399 jardas e um touchdown. Foi, assim, um jogo onde ele forçou o braço, e é isso que a gente queria ver. Só que quando bota ele para forçar o braço, as fraquezas do Giants como ataque fica escancarada. Fica escancarado um Eli que não tá tendo a visão correta de jogo. Não é só por causa dele, isso tem que ficar claro. É por causa da sistemática do time. Ele tomou muito sec nesse jogo, então a linha ofensiva não ajudou. Então o cara, quando não tem tempo, ele tem que se apressar na jogada e prejudica a leitura dele. Mas ele também é culpado. Ele, Sherman e a OL são ainda os culpados aí desse fracasso. Nossa defesa começou bem o primeiro quarto, não tomou pontos, não cedeu, depois fez algumas bobeiras e depois voltou forte de novo, mas depois cedeu tudo no jogo. Provavelmente porque já estava cansada, ela não conseguia descansar, ficava o tempo todo em campo devido ao fracasso do nosso ataque. Então foi assim, mais do mesmo. Chacon Barkley muito acionado, com umas 14 tentativas de corrida para 43 jardas e um touchdown, mais as situações de passe, que ele sempre é muito eficiente. Acho que foram 9 recepções para 51 jardas. Shepard jogou lindamente, foram 167 jardas, e Odell também fez uma puta partida, foram 8 recepções para 143 jardas e um touchdown. Números bons. Que marcaram a volta do Ingram, não participou muito, apesar de tudo, mas dividiu o campo com o Ellison e o Simonsen também, que é o bendito que não conseguiu pegar o passe na endzone lá para a conversão de 2 pontos. E é isso, o Giants está tentando vencer, está tentando dar um basta nessa série de vitórias e mostrar que pelo menos tem uma pequena luz no fim do túnel. É um time fracassado para mim, assim, já era a temporada, já tá na hora de entregar mesmo. É só finalizar as jogadas aí agora e esperar o resultado, porque não vai melhorar, cara. Eu não tenho previsão nenhuma, não acredito que vá vir vitórias, deve vir uma ou duas, talvez a gente ache times mais desconcentrados que o nosso, mas falta treino, falta plano de jogo, falta um quarterback ativo, falta mais do mesmo de sempre. Show, galera. Agora, antes da gente ir pro assunto Redskins, né, da próxima partida, vamos comentar rapidinho aqui um pouquinho dessas negociações que aconteceram durante a semana, que de certa forma pegaram a gente de surpresa, né? A gente até esperava que o Giants iria fazer esse tipo de troca, mas não no meio da temporada, né? A gente achou que isso ia acontecer lá pro fim, mas aconteceu essa semana. Pegou muita gente surpresa e muita gente não gostou também do que aconteceu, né? O que vocês têm aí para comentar dessas negociações com o Saints e com o Lions que fizeram a gente perder, né, entre aspas, o Eli Apple e o Damon Harrison? O que vocês acham sobre isso? Pois é. Foi uma semana agitada no Giants, né? Várias trocas. Apesar de ninguém confirmar oficialmente, nós estamos em modo de rebuild, né, de reconstrução da franquia. E sobre as duas trocas que aconteceram, né, Eli Apple. Eli Apple é um jogador que ainda está no contrato rookie, tem o seu potencial, vem melhorando, apesar de ainda cometer muitas falhas. Mas eu acredito que essa foi uma decisão mais extracampo. Ele já causou problemas ano passado, a gente não sabe como tá esse ano. Aparentemente ele estava mais maduro, mas ainda assim cometendo falhas cruciais, com faltas em terceiras descidas,
perdendo às vezes a sua cobertura, né, o seu marcador. Então, assim, é uma troca que, se você tá pensando em reconstruir a franquia para ser uma dinastia, uma coisa mais, ou pelo menos para voltar a ser um dos principais times da liga, você precisa cortar o mal pela raiz, né? E aí, no caso, o pessoal tá lá no dia a dia, vê muito mais coisas do que a gente que tá aqui no Brasil. Eles devem ter visto alguma coisa no Eli Apple que os fizeram desistir. Falaram, não, vamos passar ele pra frente e vamos pro próximo, né? E você para pensar o resultado, as escolhas, uma esse ano, um ano que vem, você já começa a ver que o Giants tá querendo coletar escolhas para entrar nesse modo de rebuild. Já do Damon Harrison, ok, doeu bastante. É um dos jogadores talvez mais queridos da linha, da defesa, um dos melhores run stoppers, né, parador de corridas. Mas assim, eu entendo os motivos do negócio, né? É um melhor parador de corridas numa liga que está majoritariamente apostando no passe. Então, assim, durante a semana surgiram até algumas estatísticas de que a participação do Snacks nos snaps vinha caindo, menos de 50% no jogo contra o Falcons. E, assim, por melhor que seja, tem a questão da idade, do contrato dele, que é altíssimo, e a gente tem que pensar no futuro. Se a gente vai pensar numa reconstrução, não vai ser só com rookies, a gente vai precisar de um ou outro free agent, aí a gente vai ter que gastar um pouco de dinheiro, então precisa preparar o cap para isso. E uma escolha de quinta rodada, pô, tinha que ser mais. Gente, o cara tem quase 30 anos, 29 para 30 anos. Ele não fica mais do que 50% dos snaps em campo, porque a liga não é mais uma liga de corrida, é uma liga de passe. Ele pressionando, criando pressão pelo meio, não é tão efetivo quanto parando a corrida. Não estou dizendo que ele não seja efetivo, ele é efetivo, mas se você for comparar com Aaron Donald, por exemplo, não tá no mesmo nível. Então, assim, eu acho que a escolha de quinta rodada foi um brinde, porque na verdade o Giants queria era se livrar do cap space do Damon Harrison, né, do cap hit, né, não do cap space. E o que viesse era lucro, porque se não conseguisse trocar ia acabar dispensando ele em algum momento. Então, e aí ficar com mais dead money ainda aí. Já vai ficar com um pouco, mas ia ficar com mais. Então, entendo. Talvez não concorde com o momento. Talvez poderia ter esperado terminar a temporada. Só que daí também na off-season pode ser que não seria nem uma quinta rodada, seria uma escolha de sexta rodada, sétima rodada que a gente conseguiria por ele. Ou então ter que acabar dispensando. É ruim. Entendo todo mundo que tá chateado com a saída do Damon Harrison, mas talvez tenha sido o melhor movimento a se fazer. Ninguém esperava que Eli Apple e Damon Harrison fossem trocados. Nos sites americanos estavam cogitando outros nomes, mas esses dois, foi meio pego de surpresa, né? Eu mesmo olhei aqui no grupo um monte de mensagem e falei, aconteceu alguma coisa de interessante. Quando eu cheguei aqui, Eli Apple e Damon Harrison mais tarde trocados. Chegou em modo de rebuild, né? A hora de pensar na temporada que vem. Eu acho que nem é na temporada que vem, né? Eu acho que um pouco mais para longo prazo. E agora é apostar no draft, né? Acumular picks. E essas picks vão definir o nosso futuro nos próximos anos. E agora tá certo, eu não tenho muito contra isso não. É hora de se livrar dos contatos grandes, dos jogadores mais velhos. É hora de renovar o time. E é bem por aí, né?
Assim, entramos em modo de reconstrução. Só não podemos virar o Cleveland Browns, né? Ficar muitos anos e não arrumar nada. E eu não tenho muito a reclamar disso, não. Eu acho que as trocas foram justas. E agora é hora de ir pro draft e ver o que vai acontecer, né? Eu só vou inverter um pouquinho na hora de falar. Quero falar primeiro do Snacks. Para mim era o meu jogador favorito da defesa do Giants. Era um prazer ver o cara jogar. Ele jogava sempre com intensidade, era bacana. É o que você esperava que todo jogador do New York Giants pudesse ter ao envergar o uniforme. Quando aconteceu, né, a troca do Eli Apple da forma que foi, né, aquela surpresa um dia após o jogo e tudo mais, eu já entendi ali que já seria um momento que eles abririam mão, né, tipo, aceitar abrir mão da temporada ali, né, entender que acabou. Já tinha acabado antes, mas pelo menos na cabeça de quem comanda. Então, infelizmente, seria um nome certo sair, apesar de gostar, né, dele e tudo mais, mas era óbvio, um jogador como o Luiz salientou, com a idade maior já, um contrato grande e cada vez mais, desde a primeira semana, a produção dele em campo, a produção, né, quantidade de snaps em campo, a participação dele estava diminuindo. Então era normal, você vai ficar pagando caro demais pro cara que não fica em campo. Não tem como. Do Eli Apple, eu tô dando pulos de alegria. Eu já fiquei, vou usar a expressão aqui, revoltado quando escolheram ele no draft. Alguns torcedores falando que ele estava jogando muito bem essa temporada. A única coisa que ele estava fazendo era ser melhor do que o lixo que foi durante os anos que ele estava indo antes, os anos anteriores. Horroroso, e ainda mais o que ele causava fora do campo. Se botar na balança, ele já devia ter sumido do Giants no primeiro ano dele já. Nunca me agradou o estilo de jogo dele, nem como jogar. Agora, o preço vai ser isso mesmo, não esperem mais que isso. Apesar aí o nome que está no momento aí, que é o Jenkins, ser mais cogitado, ele tem mais mercado, tem mais equipes precisando, pode ser que a gente consiga uma coisinha a mais. Mas não esperem muita coisa também não. Vai ser por essa faixa de escolhas aí e tudo mais. Eu só não consigo entender, né, toda a felicidade de alguns torcedores comemorando tantas escolhas no draft. Escolhas na 5ª rodada, 6ª rodada, 4ª rodada. Nós nunca produzimos nada, saiu nada disso aí. O único jogador que eu vi, que nem foi draftado, na verdade, que produziu alguma coisa, foi o Victor Cruz. O resto fede durante alguns anos na equipe, depois é dispensado, é trocado, você nem sabe, mas infelizmente é assim, tá bom? Mas agora, podem preparar as próximas semanas aí que vão haver mais movimentos ainda até o dia 30, isso é certeza. Semana movimentada em Nova York, né, velho? Muitas trocas. O time entrou em rebuild total, né? Finalmente, o time desistiu da temporada, o que ficou claro depois da derrota do Falcons, e começou a colocar o segundo plano, o plano B. Eu, assim, sinceramente, pela capacidade como general manager, acho que o David Gentleman já estava preparado para um cenário desse, apesar de ter escolhido Eli, creio eu que como todo gestor de uma empresa ou de uma franquia, analisa também os piores cenários. Então ele é um cara que vai ter que tomar essas decisões difíceis, vão ser muitas contestáveis, mas o resultado disso a gente só vai saber daqui para frente. Não é agora, não adianta ficar puto que a escolha foi baixa ou alta demais. Cada um tem um tipo de oportunidade e é isso que marca nossas duas trocas. O Eli Apple, ele é um cara que tem contrato com o Giants ainda, ele é calouro e ele foi de primeiro round, ele ainda tinha a opção do 5º ano, né? O contrato dele ia até 2019 e caso seja relacionado seria para o 5º ano de 2020. O David Gentleman tomou a decisão de trocar ele junto do Sherman. Foi por uma escolha de 4º round de 2019 e uma de 7º de 2020. Lembrando que Eli Apple é um cara que não se encaixou no time, desde Ben McAdoo tá tendo problemas internos no vestiário, o Colin chamou ele de câncer no time. É um cara que ele estava tendo uma boa temporada, mas porque o Jenkins estava tendo uma pior que a normal dele. Então eu acho que é um cara que não tinha mais espaço no Giants e ao invés de não ganhar nada, abriu um pouco aí de cap,
de 2019 que teria que sido pago, não vai acionar o 2020 que teria que pagar, e ainda ganhou 2 escolhas por isso. O Saints está fazendo uma aquisição boa, apesar de tudo. Eu acho que Apple só tem 23 anos, ele ainda tem talento a ser moldado, e o Saints é a casa de Ohio State, então ele vai achar vários colegas dele lá. E desde quando o Patrick Robinson foi para Injury Reserve, eles estão precisando de um CB, então acredito que o Saints aí foi atrás de um dos melhores disponíveis aí para fazer essa troca. Acho que vai vantagear os dois. Quanto à troca do Harrison, o nosso Snacks, pô, bicho, sem condições. Eu sou muito fã do cara, o cara fez um trabalho maravilhoso no Giants. De todos os free agents que o Reese trouxe, que é o Jenkins, ele, o Vernon, eu acho que ele foi o melhor. Ele foi 2 vezes eleito o melhor jogador contra jogo corrido da NFL. Foi em 2017, 2016. Ele é sensacional. É um jogador líder dentro e fora do campo. É um cara que já era de Nova York, jogava no Jets. Então é um cara que, bicho, vai fazer falta. Mas não tô arrependido não. Eu acho que foi um bom... Apesar de ser só uma 5ª escolha de 2019, foi um bom negócio. O número de snaps dele estava reduzindo. Na formação nossa nova de 3-4, ele não se encaixa tão bem, que ele usa a Three Technical, né, no caso, que é onde você tem aquele nose tackle / defensive tackle, que faz o gap em 2 jogadores. Ele ocupa 3 buracos, é por isso Three Tech, que é o lado direito do meio dos 2 jogadores e do outro lado esquerdo do cara. E geralmente ele é nesse daí, para ocupar as 2 pessoas mesmo e liberar os lados por fora. Então não tinha mais espaço, estava perdendo, então acredito que tenha sido melhor ir para as 2 franquias. Também achei baixa, mas em vez de ganhar nenhum, a gente ganhou alguma coisa aí. Depois de não ganhar nenhum, acho que já está um bom negócio, não estou justificando, mas o Giants decidiu seguir em frente e ele faz parte disso. Não tem por que ficar pagando um cara de tal calibre igual ele para não ficar fazendo nada aqui. E o Giants draftou 2 defensive tackles, né, que é o McIntosh e o Hill. Então acredito que... E o Tolson, né, no ano passado. Então acredito que o time está preparado já para substituir ele. Quanto aos demais, para a gente falar um pouquinho de futuro, a gente tem o Jenkins e o Vernon, que são os demais free agents. O Jenkins tem contrato até 2020, o Vernon também. Só que a questão toda é o seguinte: o Jenkins, em 2018, o cap hit dele é de 20 milhões. E já o do Vernon é de 25 milhões. Em 2019 vai ser de 7 milhões do Jenkins e do Vernon vai ser 8 milhões. Então tem uma redução boa de 2019 e 2019. Por que essas trocas agora? Porque elas já economizariam cap hit de 2018. E como 2019 e 2020 dos 2 jogadores é baixa o corte e o salário, eu acho que vai ter muito interessado. Se o Giants quiser vender, eu acho que ele com certeza vai vender e não vai ter problema nenhum em acionar esses caras, porque eu acredito que seja a melhor atitude do time agora. Mas é um contrato que vai ser leve, vai causar interesse e possivelmente vai ser os 2 que vão ser os próximos aí se tiver troca. Eu não ficaria com nenhum dos 2, eu acho que eu optaria pela troca dos 2 e conseguir mais picks com ele. Só que o Vernon a gente não tem como substituir. O Jenkins, pelo menos, houve algumas movimentações, não que vai ser no mesmo nível, mas ele não está tendo uma boa temporada. Ele já cedeu 6 touchdowns em cima dele. O Vernon, apesar de ter voltado agora, estava lesionado. Aí já fez um sec, até com uma produção teoricamente boa para um jogo só, mas tem que estar saudável, né, para jogar. Então não sei se vale a pena ficar com ele. E o último aí que eu chutaria seria o Shepard, né, velho? Shepard tem contrato até 2019, ele foi de 2º round, né? Não tem opção de quinto ano de renovação. E ele vai querer dinheiro, né, velho? Então eu acho que ele é possivelmente um cara que vai ser trocado aí. Ao invés de não ganhar nada quando o contrato dele acabar em 2020, a gente pode ganhar alguma coisa, uma troca com ele aqui agora. Então não descarta essa troca, acho que bem possível também. Não gostaria, queria que o Shepard ficasse. E do Eli Manning, muita gente pergunta se vai trocar ele, se vai fazer alguma coisa com ele. É impossível fazer troca com o Eli. Eu vou explicar por quê. Em 2018, o cap hit dele é de 28.400. É muito alto.
já foi pago boa parte disso, porque é 10 milhões de salário, 6 milhões e 200 de premiações e 5 mil de assinatura do elenco. Então, não acredito que alguém vá pegar ele nisso aí. 2018, 2019 cai para 6,2 milhões, é bem baixo. Então, acredito que o Eli vai ficar em 2018, 2019, ou ele vai ser aposentado ou ele vai ser mandado embora. Eu acho que ele merece ter uma aposentadoria digna aí. Espero que a decisão parta dele também, porque o Giants precisa seguir em frente e ele também. E as movimentações do elenco, foi a última coisa que movimentou essa semana bastante, foi que a gente teve a questão da free agency, né? As movimentações de elenco. Eu acho que o AJ Hard foi adicionado ao elenco pelo Practice Squad e nós contratamos também um free agent. O Tony veio de Miami, ele é jogador de secundária, provavelmente para tampar um buraco aí do time, dar uma ajuda aí que tá precisando, tá mal. Não acredito que ele vá mudar muita coisa, porque falta talento mesmo. O Corey Coleman foi promovido do Practice Squad para o elenco principal e o Grant Halley também, que é CB. Ele foi de Penn State, ele foi um dos undrafts que o Giants contratou. Gosto muito dele, tem talento e possivelmente vai chegar muito bem aí para disputar a formação do time. Pois é, né? Agora vamos comentar aí sobre o jogo contra os Redskins, que a gente vai ter nesse domingo. O jogo que antecede aí a nossa bye week, né? Finalmente descansar um pouquinho, né? Vai ser uma semana que a gente não vai perder, né? Mas e aí, galera, o que vocês têm pra falar sobre o jogo contra os Redskins nesse domingo? Nossa divisão tá bagunçada, tá fraca. A verdade é essa, nossa divisão tá fraca esse ano em relação às outras. Não dá pra avaliar o potencial do time do Redskins. Estão com um quarterback velho, novo, né? Novo, velho, que é o Alex Smith, muito conhecido na liga, mas que a gente não sabe, não dá para avaliar muito bem ainda como ele tá funcionando no esquema, no playbook do Washington Redskins. Que tem também outro velho, novo velho conhecido, no Adrian Peterson, que vai causar problemas para a defesa do Giants. Ainda mais agora sim o Damon Harrison. A gente tem a esperança aí do Hill assumir essa postura e realmente ele tem mostrado algumas coisas. Ainda é um rookie, ainda tem as suas falhas, mas tem mostrado algumas características que me fazem acreditar que ele vai substituir bem o Damon Harrison. Ele vai bem contra a corrida e ele consegue criar pressão pelo meio, já tem sec na temporada e tudo mais. Então, expectativa a gente sempre quer uma vitória, mas se realmente o objetivo da franquia nessa temporada é reconstrução e é pensar numa primeira escolha geral do ano que vem, vai ser difícil a gente assistir esse jogo. Porque torcer contra não dá, mas a gente entende que o time precisa se posicionar bem no draft. O negócio é assistir com o intuito de avaliar o que a gente tem no roster, pensando já em 2019. Que 1-6, chance de playoff praticamente nula. A gente teria que ganhar 9 jogos seguidos para terminar 10-6. Torcer contra os rivais de divisão pra gente ganhar a divisão, porque eu acho que talvez 10-6 nem o wildcard esse ano vai dar. Eu acho que os wildcards esse ano vão entrar tudo com 10-6 também e aí a gente tem muita derrota fora da divisão já também. Isso pesa. Eu acho que não é impossível ganhar do Redskins não, mas salvo algumas atenções, que o Alex Smith ele tem certa mobilidade, o Giants está tendo muito problema contra quarterbacks móveis, e agora é hora de revelar jogadores, né, que estão underrated, né, practice squad ou na reserva. Agora é hora de revelar esses jogadores, de preferência mais jovens, né, e tentar fazer uma boa partida contra o Redskins, porque a divisão está muito fraca. E dá pra gente conseguir até uma posição aceitável. Depende das escolhas que fizermos, né? Se a gente vai desistir da temporada mesmo, se a gente vai tentar algo mais flanqueado. E tentar corrigir previamente os erros. Corrigir de primeira não vai dar, né? Vai ter que ser aos poucos. Fazer testes, ajustes.
só assim mesmo para a gente conseguir vitória sobre o Redskins. Eu aposto que nosso time vai bem nesse jogo, salvo as exceções, que no caso é a mobilidade do Alex Smith e a explosão do Adrian Peters. Como eu falei antes aí, né? Jogo contra o Redskins, eu já vou assistir. Sempre torço para vitória, sempre falei isso em todos os podcasts antes. Nunca vão me ver falando que eu tô torcendo para a derrota do Giants. Nunca. Mas eu já estou no momento, como eu falei antes, já estou de aceitação. Eu já sei o que eu vou esperar, o que eles vão me apresentar em campo, a equipe, né? Como vai ser a defesa, ainda mais agora, né? Só com o remendo do remendo, já sei que vai ser o ataque. O negócio é torcedor mesmo sofrendo, mesmo o time perdendo, o cara que torce mesmo, ele vai assistir seu time sempre, isso aí nada muda isso não. Você vai torcer para uma vitória, você vai xingar, você vai espernear, no final você vai ver até o fim, sabendo como foi, né, sabendo que iria acontecer desde o início. Acho que a equipe do Redskins, nessa divisão que está meio bagunçada ainda, é uma equipe ainda que está crescendo a sua produção, mas ainda é difícil saber quanto eles podem chegar. Né? Na dependência de 2 veteranos da liga, aí, o Alex Smith e o AP, mas eles podem causar estrago, como eu falei antes. Não confio na nossa defesa, acho a defesa extremamente fraca. Acho que eles podem causar ainda estragos ainda na nossa defesa ainda. De resto, é só apreciar o Barkley fazendo, né, essa temporada, essas magias que ele faz de vez em quando para nos dar uma boa alegria na hora do jogo. Só esse o ponto. De resto, só assistir, aceitar o que vier. Isso é o que a nossa equipe produz hoje em dia. Contra o Redskins, acho que eu já deixei bem claro aí, né? Acho que é mais uma derrota. Apesar do Redskins ter um time tão ruim quanto o nosso, não tá bem o Redskins. É um time que tá sofrendo para jogar também. Apesar de ter o Alex Smith, um Alex Smith competente, tipo de 1.383 jardas lançadas, uma média, tá com 7 TD, foi interceptado só 2 vezes, um rate de 91, relativamente bom. É um time que não se encaixou, né? O Doctson, ele não jogou tão bem quanto esperava, o Crowder também não, o Paul Richardson, que trouxeram de Seattle, não rendeu tanto. O Reed tá saudável, mas não tá sendo acionado. A OL tem jogado muito bem, né? O Sheriff, o Howler e o Lavaux e o Trent Williams são monstros. Quem dera essa linha no Giants, mas um jogo corrido que estava muito bom deles era com o Adrian Peterson, o IP, e o Chris Thompson, né? O Chris Thompson principalmente nas situações de passe ou de corridas longas. Já o Adrian Peterson, situação de poucas jardas ou para gol. Tava dando certo, mas o Adrian Peterson machucou, o homem tá jogando machucado. O Chris Thompson agora também tá machucado. Eles, na verdade, tinham draftado um jogador, né, para a posição, que é o Juice, mas acabou que ele não jogou devido à lesão, tá na IR só ano que vem. A defesa tem jogado relativamente bem, mas nada bem, não seria a palavra correta, né? Tá jogando bem mais ou menos. O Foster e o Brown de linebackers têm jogado bem, mas não tem se passado por restante do time. O Jonathan Allen, que foi draftado recentemente, está devendo. O Norman também não está jogando um espetáculo de jogador, mas tem feito boas partidas. E é basicamente isso. Eu ainda acho que vai ser derrota. Acho que o nosso time não tem condições de jogar contra ele de pé de igual. E eu acredito que o time vai perder também. Contra o Redskins, o destaque é que perdemos o Snacks, né? Então vai ficar Hill e Tomlinson na linha defensiva. E na terceira vaga, possivelmente quem vai disputar ela é o Mauro ou o Win. Eu acredito que como os dois têm esse lado de defensive end em 3-4, mais móvel para o sec, não é um edge rusher natural, acredito que eles vão revezar a posição, ou entrar os dois e ficar só o Thompson fazendo a tree technique. Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação aí dessa linha, vai ser interessante de ver isso no jogo. Outro destaque, a nossa saída do Eli Apple, que era titular do lado esquerdo, vai entrar possivelmente o BW Williams, né? O BW Webb, desculpa. E não tá certo não isso daí, mas eu acho que é ele que vai ficar, porque ele já tá tendo experiência com o elenco. Não é um cara que me agrada, é um cara bastante ruim, eu acho. Um cara que ficou devendo muito aí nas chances que teve, mas tem o Hamilton no elenco, que tá disputando essa posição.
E agora tem o Halley, que foi o Grant Halley, que eu falei, o undrafted player. Eu acho que ele vai entrar aí para tentar pelo menos revezar essa posição. Contra a nossa secundária pelo centro, que é o Riley, ele vai revezar com o Michael Thomas, apesar do Michael Thomas ser mais um strong safety, e com o Sean Schindler, que é outro draft que eu destaquei também, inclusive em post do Giants. Ele é um baita de um jogador. O problema dele e do Halley é mais físico, eles não são jogadores muito altos, são jogadores mais baixos, mas são jogadores velozes, compensam na velocidade. O Sean Chandler veio de Temple, é um cara que jogou um absurdo por lá, então ele é um cara que tem muito a adicionar e é um talento a ser lapidado. Eu acho que ele consegue ficar jogando em alto nível, mas vai depender muito da evolução dele. Arriscado evoluir aí, mas acredito que seja o viável aí para agora. Bom, galera, acho que é isso, né? A gente comentou aí bastante sobre o jogo contra os Falcons, as trocas, Redskins, e acho que já deu por hoje, né? Acho que a gente comentou tudo que tinha que comentar, a gente já passou o nervoso que tinha que passar, agora é esperar, cruzar os dedos e ver o que vai acontecer nesse domingão, né? E aí, semana que vem a gente esfria a cabeça, relaxa, porque vai ser uma semana que a gente não vai passar tanto nervoso. Valeu, galera. Isso aí, galera. Valeu, obrigado por ter nos escutado aí de novo. Até a próxima oportunidade pra gente continuar falando do Big Blue. Um abraço. Muito obrigado aos ouvintes do Papo de Gigantes. Semana que vem estamos aí para comentarmos mais sobre o nosso time. E até semana que vem. Valeu, galera. Foi um prazer participar novamente aqui do Papo de Gigantes. Prazer estar com todos aí. E, se Deus quiser, estarei presente nas próximas também, tá bom? Um abraço a todos. Fique com Deus. Então é isso, galera. Até semana que vem no Papo de Gigantes. Vamos torcer pelo Giants. Acho que o importante é não desistir agora. A gente vai entrar em um novo processo. Tem que adotar nossa medida vencedora, nossa mentalidade vencedora do time, mas a gente não tem que ficar chamando o Giants de Browns. Eu não concordo com o tipo de torcedor que faça isso. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Browns, acho que desde 1964 não ganha um Super Bowl. Temos que respeitar ele lá e dar o devido respeito para ele se aposentar. Mas está na hora de trocar. A gente tem que ter convicção da realidade também, né? Não adianta ficar sonhando. E vamos pra frente aí, cara. Pensar em outro ano. Essa temporada já era. Acho que essa temporada a gente vai sair vitorioso se a gente conseguir fechar um playbook. Um playbook positivo, um playbook que ganhe jogos. Um abraço, falou, tchau, tchau. Então é isso, galera. Esse foi o Papo de Gigantes de hoje. Se você gostou do episódio, se você gosta do podcast, corre lá no giantsbrasil.com.br/avaliar e deixa a sua avaliação lá pra gente no iTunes, beleza? A sua avaliação, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão é muito importante pra gente e ajuda muito o podcast. Então, não esquece de correr lá no iTunes e deixar o seu comentário e suas 5 estrelinhas. E se você gosta do site pra caramba e quer colaborar com a gente financeiramente, é só acessar o giantsbrasil.com.br/apoiar, fazer a sua contribuição, ser um apoiador do site, concorrer a prêmios, sorteios, ter benefícios exclusivos, participar do podcast e muito mais. Então, até a próxima, galera. Valeu!